Antes de mais nada, obrigado pela honra de poder prestar um depoimento dessa natureza, né? Imagino, enfim, poder contar alguma coisa do que eu acho, o que é um perigo, e conversar sobre a Constituição. Eu acho que, contudo, como dizendo uma obviedade, e muito obrigado pelas tuas palavras, dizendo uma obviedade, em todos os aspectos da vida, em todos os fenômenos, nós encontramos vantagens e desvantagens, acertos e erros. Certamente, se nós pesássemos a Constituição, nós talvez equilibrássemos acertos e erros. Mas eu acho que, para não alongar muito e não me aprofundar muito num tema que não é o meu, eu acho que a Constituição tem um grande acerto e um grande equívoco. Um equívoco difícil de reparar e consertar, porque ela já criou são 30 anos em que ela vive, e um grande acerto que nos fez com que ela chegasse a 20 anos, a 30 anos, com o país institucional do ponto de vista maduro. Né? O grande equívoco, ou não o grande equívoco, acho que a grande lacuna que a Constituição deixa, e imagino que tenha sido fruto do equívoco em que ela foi escrita, é que eu, pessoalmente, não acho que a nossa Constituição favoreça, privilegie, como deveria, a construção de uma sociedade, a construção de um Estado social, com unidade, com coesão social. Eu acho que não. Eu acho que ela favoreceu muito a proteção de indivíduos, a proteção de grupos, a proteção que degenerou num Estado numa situação em que hoje se prevalece muito em relação ao interesse nacional os interesses corporativos, os interesses individuais. Eu acho que nós conseguimos perverter um pouquinho esse conceito, e ele fica, quando ela lista um elenco de direitos e garantias individuais, muito positivos, muito bons, mas eu acho que por não tratar da construção de uma sociedade, dar a essa sociedade uma identidade, ela e as diversas interpretações que a Constituição veio tendo, ela transformou esses direitos em garantias, não transformou, mas ela criou uma distorção da compreensão de direitos e garantias individuais por extensão de privilégios, que é o que se busca hoje. Hoje, quando a gente olha os diversos segmentos do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, nós temos uma enorme luta por busca de privilégios, em detrimento do outro, não importa, em detrimento do conjunto, em detrimento do interesse nacional. Como eu acho que nós passamos muito tempo no Brasil sem um árbitro de interesse nacional, e consequentemente os interesses corporativos se sobrepuseram a ele, a Constituição não teve instrumento para lidar com isso. Isso, para mim, a grande dívida que a Constituição teve. Podíamos tratar de muitas outras coisas, mas eu acho que a grande virtude que a Constituição deixa para a gente é a construção da institucionalidade. O Brasil nunca viveu um período institucional tão sólido, até porque nós nunca vivemos tantos solavancos na vida política, e a Constituição conseguiu, ao mesmo tempo, ela conseguiu fazer com que a sociedade acreditasse nas instituições, e preservasse as instituições e identificasse as competências de cada instituição. Então, com isso nós temos os três poderes claramente definidos e mesmo com críticas, com divergências enormes, com discussões intermináveis, as decisões de cada poder são absolutamente respeitadas, elas não são desrespeitadas, podem ser questionadas. Né? As instituições conseguiram se manter sustentadas por uma percepção da sociedade, que era melhor tê-las e que elas funcionassem daquela forma do que eventualmente
não respeitar ou não entender ou transferir competências de uma para outra informalmente. É fácil de entender o seguinte: nós tivemos três momentos de ruptura no país, né? Dois sob a Constituição de 88, que foi... Primeiro foi 64, né? A gente teve uma ruptura, uma interrupção, uma ruptura, saiu um presidente eleito e as Forças Armadas promoveram a mudança de regime, apoiadas por dois segmentos muito claros, que eram o povo na rua e imprensa, né? E pela sociedade civil. Não havia, hoje até mesmo os adversários mais convictos reconhecem que o movimento foi cívico-militar, mas foi civil-militar. Um segmento que era a sociedade clamando pela mudança do governo, pela derrubada do presidente, que não era pequeno, e apoiado pela imprensa, e que otorgaram às Forças Armadas uma competência que elas não tinham, e derrubaram o presidente. Bom, esse episódio, ele mostra uma imaturidade institucional, uma fragilidade institucional. Eu estou tratando isso só para fazer a comparação. Uma fragilidade institucional do Brasil de 64, do Brasil da década de 60, do Brasil que saía da ditadura Vargas. Não tínhamos ainda 20 anos para sair da ditadura Vargas, e a Constituição de 46, que alguns dizem que foi a melhor Constituição que nós já tivemos, estava em plena vigência. Os outros movimentos de ruptura, 92 e 2016, nós já estávamos sob a vigência da Constituição de 88. E aí a gente encontra a mesma sociedade pedindo a mesma coisa, que fizesse uma ruptura, que tirasse o presidente em 92 e a presidente em 2016, com apoio já não mais da imprensa, agora já era mídia, já tinha outras expressões e outras denominações, mas ninguém procurou nenhuma instituição que não fosse a que tinha competência para julgar o presidente, que era, no caso, o Congresso, né, no primeiro caso. No segundo caso, quando veio o impeachment da presidente Dilma, a mesma sociedade, a mesma imprensa, a mesma mídia, pleiteando, brigando, manifestando-se pelo impedimento da presidente, e que ela fosse julgada pelo Congresso. Só que aí teve um papel muito mais importante nesse momento o Judiciário, porque não foram levadas questões relevantes ao Judiciário no impeachment do Collor, do presidente Collor, como foram levadas no impeachment da presidente Dilma. E ninguém questionou se as decisões, aquela discussão enorme que teve sobre o rito e tal, cumpriu-se tudo, fez tudo como tinha que ser feito, e a sociedade se submeteu às regras constitucionais, em 92 e em 88. Né? Mesmo quem perdeu, não fugiu das regras constitucionais. Mesmo quem perdeu. Então, nós tivemos uma sociedade que amadureceu tremendamente nesse período. E a Constituição de 88, ela certamente teve um papel importante na consolidação dessas instituições, na solidez com que essas instituições foram capazes de trabalhar, de funcionar. Se a gente olhar o passado recente, bem recente, né, crise econômica, crise política, crise de liderança, crise das instituições, nós não temos crise de segurança, enfim, nós não tivemos nenhuma ameaça à saúde institucional, à estabilidade institucional. E o fato de nós não termos tido nenhuma ameaça,
ela dá uma medida do quanto nós, como sociedade, evoluímos institucionalmente. E isso certamente é resultado importante do que a Constituição de 88 significou para nós todos. Eu acho que a institucionalização e a maturidade política do país, da sociedade, ela está muito calcada, muito apoiada no papel que a Constituição de 88 teve. Todo o resto, eu acho que fica até quase irrelevante diante da solidez que nós conseguimos construir do ponto de vista da maturidade política e institucional. Vamos imaginar tudo que nós passamos, sem nenhum arranhão institucional. Quantos países teriam passado por isso? Né? Quantos países teriam ultrapassado tudo isso sem que isso trouxesse nenhum não teve nenhum arranhão institucional. Né? Isso eu acho que é uma conquista de uma sociedade, de um país que tem demonstrado uma maturidade institucional muito grande. Por outro lado, a Constituição de 88, ela foi uma Constituição escrita com muito olho no retrovisor, olhando muito para trás, na minha opinião. E olhando para trás, ela se limitou do seu alcance no tempo. Agora estou me aventurando para uma área que não é minha, aceito, vai. Ela limita o alcance dela no tempo. Primeiro, ela foi escrita para não repetir o que tinha acontecido. E não para construir uma sociedade. Que país a gente quer, né? Aquele país do preâmbulo, da Constituição, tão bonito, cheio de princípios. Ele é pouco tratado. Quem é que trata do preâmbulo da Constituição? Só quem teve a paciência de ler, né? Quem se arriscou a ler aquilo ali. E esse processo feito com o olho no retrovisor, ele concedeu à nossa Constituição, eu acho, repetindo, né, uma capacidade, uma durabilidade de curto prazo. Ela teve que ser emendada, teve que ser reinterpretada, e nós tivemos que buscar interpretações que hoje dificultam até mesmo a consolidação da coisa mais importante que a gente precisa para sair da dificuldade que nós estamos, que é a estabilidade, segurança jurídica, né? Porque a Constituição ela foi enfrentando fatos novos, fenômenos novos, sociais, econômicos, políticos, que não foram previstos lá atrás. O mundo não responde mais à dicotomia da Guerra Fria, que a Constituição foi escrita com muito olho na Guerra Fria, e essa série de interpretações que a Constituição acabou dando, criam para o cidadão comum uma certa perplexidade nas contradições que se vê no próprio Supremo, na própria Suprema Corte, que é quem tem o papel maior de interpretar a Constituição, de zelar pela Constituição. Então, eu acho que esse é um aspecto que dificulta hoje Nós conseguimos atravessar todas as tempestades com estabilidade, sem arranhões, mas nós temos que voltar, eu acho, a entender a Constituição com o que ela quer dizer. E não com o que alguém ache que ela quer dizer para os tempos que estamos vivendo. Eu já ouvi alguém dizer, não, que o papel de um ministro da Suprema Corte também é induzir o desenvolvimento social. Eu acho que aí, por essa característica de como foi feita a nossa Constituição, na minha opinião, se outorga a quem não tem a competência de ser o juiz do que é o desenvolvimento social e o que é indução e a quem cabe. Se alguém achar que deve induzir o progresso social, o desenvolvimento, o que for, eu também posso achar que não é. Eu também posso ter uma outra opinião sobre o fenômeno social, né? Então, acho que a gente
nós estamos precisando voltar um pouquinho a interpretar a Constituição com mais gramática e com menos doutrina. Está escrito nela, está escrito nela. Né? Claro que, óbvio, que as coisas não são tão branco e negro, como dizem os espanhóis, mas é preciso recuperar alguma percepção para o cidadão de que a Constituição é perene. E ela ser perene não é, eu acho que não é. Ela está disponível a interpretações, desenvolvimentos da sociedade de quem tem que julgá-la. Isso não faz parte. Eu acho que, inegavelmente, as Forças Armadas agiram como poder moderador a partir de 1889. Elas foram o elemento a última instância, ou a instância que atalhava as decisões, a solução dos problemas institucionais. E foram muitos, né? A Velha República está cheia disso, o movimento dos tenentes, que termina em 30, depois o final do governo Vargas, até chegar em 64. Mas eu acho que no comentário anterior eu talvez tenha antecipado a resposta a isso quando disse que nós vivemos muitos momentos de imaturidade institucional, ou seja, ou não tínhamos instituições, ou não acreditávamos, não confiávamos tanto, ou elas não funcionavam, tinham alguma disfuncionalidade, ou nos faltavam leis e regras. E aí a gente vai buscar soluções, a sociedade vai buscar soluções onde vai encontrá-las. Eu acho que sim, sem dúvida hoje. Eu acho que não é a Constituição de 88 que tira esse poder moderador das Forças Armadas. Eu acho que não. Eu acho, isso é uma outra conversa muito interessante, mais longa, que eu acho que quem tira o poder moderador é 64, é o presidente Castelo Branco. Quando ele termina com o papel, com a expressão política dos líderes militares. Então, se a gente olhar antes de 64 e olhar a nossa história, nós podemos enumerar uma dezena de generais, brigadeiros, de almirantes conhecidos, deixaram o nome na história, né? Porque permaneciam como chefes militares por tanto tempo que acabavam tendo protagonismo político. Se confundia a sua atuação militar como chefe político. Quando o presidente Castelo Branco limita a permanência nativa dos oficiais generais, que era limitado, e obriga a renovação de 25% de todo o quadro de generais a cada ano, aí sim, ele lança o alicerce da profissionalização e retira os militares do cenário político. Então, eu me formei na Academia Militar em 1974. Eu nunca vi um general na minha vida tratando de projeção política, de questões político-partidárias. Né? Era diferente da sustentar o regime de 64 do que a expressão política. Eu acho que essa percepção que chega, ela nasce com o general, com o marechal já, que era o mais legalista da geração dele, que era Castelo Branco. Castelo Branco, quando Castelo Branco foi escolhido para ser o primeiro presidente, ele era, historicamente, de toda aquela geração, o mais legalista de todos. Tanto que a sua carreira atrasou, ele foi promovido tarde já a general, porque ele não foi tenente do tenentismo, ele não foi conspirador nunca, né? Mas tinha uma enorme autoridade moral pela carreira dele como profissional, e se insurge, aí sim surge quando há quebra de hierarquia. Mas isso é outra história.
mas ele era um legalista, e sendo um legalista ele tinha percepção de que clara percepção de que a presença de chefes militares indefinidamente na ativa contaminavam a instituição com o poder político, né? Então, se nós lembrarmos, por exemplo, do Juarez Távora, ele foi governador, foi interventor no Rio Grande do Sul e foi governador em Pernambuco, como general da ativa. O próprio Jarbas Passarinho, uma figura política das maiores que nós já tivemos, também foi militar na ativa, foi constituinte, foi constituinte de 46, né? Foi político, e essas coisas se misturavam e traziam para o ambiente militar a política partidária. Isso foi quebrado quando Castelo Branco estabelece uma série de regras, que foram a renovação dos quadros generais, a obrigatoriedade de passar para a reserva, a passagem para a reserva ex ofício, no ato da diplomação do militar eleito, o impedimento de passar mais 2 anos fora da força, que também passa para a reserva ex ofício, a criação do domicílio eleitoral, que até hoje está isso, a criação do Castelo Branco, que era para que os generais não pudessem criar uma vida política onde estavam, né? Eles tinham uma expressão militar importante e aquilo ia lhe render, porque foi o caso que citei, o caso do Juarez Távora, quando foi governador de Pernambuco. Então essas coisas todas, elas assim, profissionalizaram as Forças Armadas e tiraram desse quadro político. Um país saudável, ele não tem poder moderador, né? Não deve ter. Né? A Constituição, eu tenho lido a Constituição, porque às vezes tenho que conversar com o presidente Temer, ele é um grande conhecedor. A Constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes, né? E essa harmonia, essa independência é que garante o funcionamento e a sustentação mútua das instituições. Então, não acho que deva ter um moderador. Alguma instituição que queira exercer um papel moderador, ela estará usurpando as suas competências da mesma forma que se pode criticar as Forças Armadas por lá atrás terem feito isso. O poder, a distribuição do poder na nossa Constituição é clara e ela não prevê. O que eu acho que se ainda há necessidade, ou se alguém avança nessa direção, se alguma instituição avança nessa direção, é porque então nós não temos a maturidade institucional que eu acho que temos. Se é necessário que alguém tutele os outros poderes e estabeleça esse poder moderador, essa moderação, essa intermediação. Não acho que o Brasil precise disso, não. Acho que a gente precisa investir na maturidade institucional. A maturidade institucional é o fortalecimento de cada uma delas. Nós não podemos correr o risco de que as instituições sejam desmoralizadas pelos instituídos, porque a sociedade não as desmoralizou. A sociedade acredita e apoia, sustenta. Os instituídos e a usurpação desse papel certamente daria a desmoralização da instituição pelos instituídos. Eu acho que o Poder Judiciário, a própria Suprema Corte, né? O Supremo Tribunal Federal, ele avança algumas vezes pela falta de legislação, mas isso, para mim, não legitima o avanço. Ou seja, o nosso vácuo legislativo ele tem que ser preenchido pelo Congresso, ele tem que ser resolvido pelo Congresso. As questões que isso suscite, choques,
as disputas que isso suscitem, a falta, elas devem ser resolvidas a cada uma delas. Ou seja, se a Suprema Corte se outorga a competência de legislar de forma genérica sobre uma questão a partir de uma demanda, ou de demandas individuais, ela está usurpando o papel do Congresso. Claro que ela tem que se manifestar se as partes forem a ela e levar um caso em que há vácuo legislativo. Mas para aquela questão, na minha opinião, e não genericamente. Quem tem que tratar genericamente de uma... Não encontro um exemplo de uma norma que esteja faltando para harmonizar a sociedade, é o Congresso, é quem foi eleito. Eu não votei nenhum ministro do STF, não votei nenhum deles, né? Votei nos meus representantes lá no Congresso. Então acho que nós temos, até não me lembro se foram eleitos, acho que não foram. Nós temos que, existem questões muito sérias, muito importantes para a sociedade e que vêm com os novos costumes, com o avanço, com a tecnologia, com tudo, né? E que era impossível, imagino, que o legislador tivesse previsto, mas outras não. Outras existem uma quantidade enorme de leis complementares que não foram feitas, de outras que não foram regulamentadas, coisas que a Constituição... Direito de greve, vamos lá, achei um exemplo. Direito de greve do servidor público. Isso não está regulamentado até hoje. Ora, eu acho, se o Supremo avança para regulamentar a partir de uma demanda, ele está usurpando o papel do Congresso. Agora, se ele se manifesta, se ele for chamado a se manifestar sobre a greve dos médicos do hospital público tal e qual, bom, naquele caso ele vai se manifestar. Ou sobre a greve do corpo de bombeiros de tal lugar, que é uma atividade, claramente uma atividade importante, que não pode estar tão disponível para a greve. Agora, se a partir disso ele regular o direito à greve, eu acho que ele entrou numa seara que não é dele. Ele entra numa seara que é do Congresso. Se o Congresso não fez até agora, o Supremo provavelmente tem instrumentos para exigir do Congresso e a sociedade tem. Então, eu acho que se isso servir, se esse papel servir para regular um assunto como um todo, que tenha um alcance, um contágio a todas as... Eu acho que não compete ao Supremo, não. Agora, óbvio, ele vai se manifestar em cada caso, como tem que fazer. Aí é competência da Justiça, mas não regular como um todo. Se acontece, e quando acontece, e já aconteceu, dada a máxima vênia, como dizem os senhores, a geração do general Leônidas, ela vinha, a geração que se formou na década de 40, um pouco antes da guerra. Ela vem da ditadura Vargas, depois passa pelos episódios da chamada Novembrada, em 55, novembro de 55, com a discussão se o Juscelino tinha tido maioria absoluta, não tinha tido, que acabou assumindo com o apoio do Lott. Passa por 64, em que ele foi um ator importante, 64, junto com a geração dele. E existe um fato, existe um aspecto desse processo que as pessoas não se dão conta. Mesmo no meio militar, as pessoas não se dão muita conta disso. Que é a seguinte, os homens que fizeram 64, a grande maioria deles fez 64 para buscar uma democracia melhor do que a gente tinha. Tanto é verdade, é tão verdadeiro isso, que eu me formei em 1974, 10 anos depois. Entrei no Colégio Militar em 1964, fui para a Academia Militar em 71 e me formei em 74.
A geração que me formou, os militares que me formaram, que me educaram militarmente, foi a geração que fez 64. Foi a geração de coronéis, generais, que fez 64. E esses homens educaram a minha geração, que é a geração que hoje está no comando do Exército, já não está no alto comando, está no comando do Exército, já passamos, estamos todos na reserva, mas o comandante do Exército é dessa geração. Ela foi educada com um sentimento muito forte de institucionalização, de institucionalidade, de conceitos democráticos. Ela não, o discurso do general Vilas Boas, as coisas, os meus pontos de vista, e que é a grande maioria da minha geração, e dessa geração que foi formada depois disso, eles não vieram de um insight coletivo, de um momento místico. Olha, veio dos céus uma mensagem. Não. Ele foi um processo de educação militar, de educação, de criação de uma mentalidade institucional, criação de umas forças armadas profissionais que fizessem, que integrassem a estrutura de um Estado sadio, são, ou seja, em que todas as suas agências cumpriam as suas tarefas no limite das suas competências. Então, o general Leônidas é parte dessa geração que educou a minha geração, ou as gerações pós-64. Então, quando chegou a oportunidade, quando chega a eleição do presidente Tancredo Neves, ele teve um papel fundamental, porque era um grande líder, inegavelmente uma liderança decisiva para o Exército. Naquele momento, talvez nós não tivéssemos, talvez não, naquele momento nós não tínhamos ninguém melhor para fazer aquele papel do que fez o general Leão. Ninguém teria feito melhor do que ele. Ele tinha essa perspectiva histórica de que nós tínhamos que evoluir para um país mais maduro, um país institucionalizado, e que as Forças Armadas se iam encaminhar naquela direção. Então, eu acho que o papel dele foi de coerência com as convicções e com a história dele. Olha, se a gente pegar 79 foi o último, 79 foi quando foram revogados todos os atos de exceção. A partir de 79, do ponto de vista do marco legal, nós vivíamos num país de legislação sem autoritarismo, havia não havia censura, voltou a eleição direta, houve anistia, então, os atos institucionais foram todos revogados, não havia mais os atos autoritários, o ambiente autoritário de antes. De 79 a 2018 são 39 anos. Nesse intervalo, nós tivemos eleições, impeachments, escrevemos uma Constituição. Né? E nesse intervalo a gente chega hoje, olha o Brasil de hoje, é um Brasil mal-humorado, descrente nas suas lideranças, pessimista com o seu futuro, mas que tem uma enorme confiança nas suas Forças Armadas. Uma enorme confiança. A ponto de achar que uma intervenção militar, como segmento da sociedade, é uma solução. Apesar das Forças Armadas não querem. E é curioso, porque a gente tem que ficar explicando que não quer. O sujeito lá fora diz, eu quero intervenção militar, mas nós não queremos. Aí o cara pergunta pra gente, vocês vão dar um golpe? Pergunta pro cara da esquina. Então, nós caminhamos 39 anos, e isso é triste, isso não é bom, nós caminhamos 39 anos de absoluta liberdade do ponto de vista do marco legal, sem nenhum instrumento de exceção, em que a arena política ficou absolutamente livre para todas as expressões, para todas as posições. Nós tivemos presidente de direita, de esquerda, de centro, enfim. E chegamos a um ponto hoje que não é bonito o cenário que a gente olha. É um cenário difícil, de
muito questionamento dos atores políticos, dos partidos, uma falta de confiança absoluta, e restou como instituição mais confiável, restaram as Forças Armadas. A gente extrai pelo menos para não alongar muito, dois comentários disso, para mim, duas conclusões disso. Primeira, nós tratamos mal a nossa democracia, porque trouxemos ela até aqui com todas as dificuldades que nós estamos vivendo agora. Segunda, aqueles homens que fizeram 64 e que educaram as gerações pós-64, e eu sou produto dessa educação, eles tinham muito mais honestidade de propósito do que muitos outros que pregaram democracia depois e que nos levaram onde nós estamos. Eu acho que a gente tem que ponderar esses momentos para poder ir adiante, para poder sair do momento. Nós não vemos hoje, quando a gente enxerga, passados 39 anos, sem qualquer instrumento de exceção, com todas as liberdades para eleger, para fazer, para tratar, as Forças Armadas não foram fonte de instabilidade em momento nenhum. Em nenhum momento foram fonte de estabilidade. A força de estabilidade veio da ação política. E isso é um momento difícil, é um momento complicado. E essa instabilidade não se traduz em problema, aí é o mérito da Constituição de 88. Pela força com que a Constituição de 88 conseguiu plantar entre nós o respeito às instituições. Nós brasileiros, no país, o respeito à institucionalidade. Eu acho que o Ministério da Defesa eu sou entusiasmado com o Ministério da Defesa, não era de hoje nem de 88. O Ministério da Defesa tentou-se criar um Ministério da Defesa logo depois da guerra, não se fez. Depois, em 65, o presidente Castelo Branco tentou, não teve força, as questões eram tão... E depois esse assunto dormiu e ressuscitou na campanha do presidente Fernando Henrique, na primeira campanha dele, quando ele disse que ele ia criar o Ministério da Defesa. E quando ele convidou os ministros militares, o Jean Zenildo para ficar e os outros dois para assumirem, o único que ficou do Itamar, o presidente Itamar, que foi o Fernando Henrique, dos ministros militares, foi o Jean Zenildo, com quem eu trabalhei. Ele já convidou dizendo que ele iria criar o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa era uma necessidade funcional, operacional, administrativa, inquestionável. Eu não vejo, mas exigiu pelas nossas idiosincrasias, nossas circunstâncias, ele exigiu um período de maturação enorme para que chegasse na decisão e fosse feito. A geração dos ministros das forças naquela época, Marinha, Exército, Aeronáutica e o chefe do ENFA, era uma geração que resistiu à criação do Ministério da Defesa há muito tempo, tinha uma memória de resistência ao Ministério da Defesa. Isso não é um privilégio brasileiro. Todos os Ministérios da Defesa levaram tempo para ser criados e muito tempo para amadurecer. Os ingleses, eu conversei muito com ingleses, espanhóis, americanos, canadenses, viajei, visitei, na época que foi feita a reestruturação pelo Ministério da Defesa, pelo ministro Jobim, e eles todos têm um relato até mais conflitivo que o nosso. A resistência para criar o Ministério da Defesa foi tão grande, o maior. Os Estados Unidos levou 40 anos quase para consolidar. Ele foi criado na guerra e o Ministério da Defesa só existiu como integrador, efetivamente, no final da década de 80, com a emenda Nichols-Goldwater,
que eram 2 senadores americanos que fazem um grande trabalho e fazem a grande transformação do Ministério, do Departamento de Defesa nos Estados Unidos. Com pouco mais de 40 anos para amadurecer e chegar. Né? O Churchill, quando ele cria o Ministério da Defesa, durante a guerra, o Ministério da Defesa na guerra do Churchill tinha 3 ou 4 pessoas. Ele era o ministro da Defesa, também como primeiro-ministro, e tinha mais 2 ou 3, 4, não era mais do que isso. Meia dúzia de pessoas, exagerando. E depois da guerra ele começa a implementação também, leva muito tempo de amadurecimento. O Canadá fez experiências curiosíssimas. O Canadá, por exemplo, para forçar a criação do Ministério da Defesa, ele extinguiu as forças. Quer dizer, tudo era uma coisa só. Marinha, Exército, Aeronáutica era uma coisa só. Não funcionou. Claro que não funcionou. Aí eles voltaram atrás um pouquinho. Então, vamos diferenciar o uniforme. Depois tiveram que voltar atrás ainda mais, que era recriar as forças sob o chapéu, claro, do Ministério da Defesa, sob o guarda-chuva do Ministério da Defesa. Então, essa maturação do tema Ministério da Defesa não é uma prerrogativa brasileira. O mundo inteiro passou por isso. Tem um livro muito interessante sobre o trabalho que fizeram os senadores Nicholl e Goldwater, que é a Vitória no Potomac, que o Pentágono, o Departamento de Defesa, é debruçado sobre o Potomac, na margem do Potomac, o rio que corta Washington. E ali ele conta. E eu li esse livro quando eu cheguei no Ministério da Defesa, para trabalhar no Ministério da Defesa, e que nós estávamos tratando, passados 10 anos da criação do Ministério da Defesa, nós estávamos aí tentando efetivamente transformá-lo num elemento integrador das Forças Armadas, porque até então ele não era. E o relato que o autor, que é um assessor do Goldwater, faz do episódio, era exatamente igual ao que a gente vivia aqui. As resistências de cada força eram muito parecidas. A Marinha brasileira reagia como a Marinha americana reagiu, o Exército americano muito parecido com o modelo que o Exército brasileiro reagiu, e a Força Aérea ida. Lá eles têm mais uma força, que é o Marine, né, enfim. Então, foram processos muito parecidos, e que vamos dizer assim, a personalidade de cada força, o caráter coletivo de cada força, reagiu de forma muito parecida. Eu acho que nós ganhamos muito com o Ministério da Defesa, as forças ganharam muito. Não tem como um país querer ter forças armadas relevantes desintegradas, sem integração, ou sem que elas estejam coordenadas e as suas prioridades estabelecidas pelo poder político. As Forças Armadas são instrumento do Estado, geridas pelo poder político, é assim que funciona, né? Mas elas são instrumento do Estado. Consequentemente, o poder político tem que estabelecer as prioridades. E estabelecer prioridades, tarefas, missões, competências, elas levam em conta todas as circunstâncias do governo naquele momento, Não há como fazer isso se elas estão segregadas em 3 departamentos ou 3 ministérios diferentes. Não tem um comando único que enxergue o sistema de defesa. Quando tem 3 ministérios, tu tens um desajuste organizacional, que é submeter as 3 forças diretamente ao presidente da República, e ele é o árbitro das prioridades, das tarefas, das missões, sem uma interlocução política entre as forças e o presidente. Quando tu cria o ministro da Defesa, ele passa a ser o árbitro, o mediador dessa política, e, muito importante, ele passa a ser o executor de uma política do governo. Quando a gente tinha os ministérios militares, eles levavam ao governo individualmente as suas políticas e as suas necessidades.
E o governo concordava com essa, não concordava com aquela, ou concordava com todas e depois não alimentava pelo orçamento nenhuma. Agora não. Quando tu bota o ministro da Defesa, tu tens um político com um comprometimento político, enfim, uma figura política, com um comprometimento político do governo, que através daquele cidadão apresenta as necessidades e as prioridades. Ele passa a ser o tradutor dos objetivos políticos do governo para as estratégias disponíveis para as forças se prepararem, operarem, atuarem. E ele passa a ser também o tradutor para o governo das possibilidades do instrumento que ele tem. Isso não existia. Eu tinha uma interlocução direta do ministro da Marinha, Exército e Aeronáutica com o presidente da República, sem produzir resultado como não produziu ao longo de todo o tempo. Vamos lá, voltando à Constituição de 88. Eu acho que a Constituição de 88, como eu disse, legou uma solidez institucional para a gente. Talvez seja o grande legado dela. Nós não podemos perder isso, não podemos nos afastar disso, né? Dessa solidez institucional. O Brasil vive um momento difícil de mau humor, enfim, estou chamando de mau humor para não buscar outra palavra, outra expressão. E como aí entra a minha crítica que eu fiz inicialmente à Constituição, que é não ter criado uma sociedade, não ter criado instrumentos para o fortalecimento de uma sociedade, mas sim para fortalecimentos corporativos, individuais, nós deixamos de cuidar, nós corremos o risco de descuidar das instituições e da solidez que hoje elas têm. E nesse momento, a sociedade brasileira, aparentemente, ou me parece, que ela se pulverizou quase em indivíduos. Ou seja, cada indivíduo da sociedade, cada um de nós quer ser uma exceção em si mesmo, para que a partir daquela exceção ele possa desfrutar de algum privilégio. É aí que eu falo nas distorções. Já citei a distorção dos direitos e garantias individuais, ou distorcidos para privilégios, pode ser individuais ou corporativos. Essa individualização, ela corrompe, ela subverte o sentimento de pertencimento, de ser uma sociedade, que é, por isso, minha crítica inicial. E nós estamos vivendo, talvez, o momento mais agudo desse processo. Ou seja, nós temos solidez nas instituições, agimos alinhados com ela, mas nos pulverizamos em tantos individualismos, para criar um neologismo, em tantos individualismos, não são individualidades, são individualismos. Cada cidadão quer ser uma exceção, cada grupo quer ser uma exceção, para que ele possa, de alguma forma, desfrutar de uma vantagem que pode imaginar por ser a exceção. E essas exceções não existem na sociedade. Algumas coisas têm que ser encontradas em benefício do bem comum, em benefício da prosperidade da sociedade toda. Nós não seremos uma sociedade próspera com castas de beneficiados, com grupos de beneficiados. Esse momento que a gente está vivendo, para mim, é crítico, e mais crítico ainda quando a gente vê uma eleição importante, como será de outubro no horizonte, é que eu acho que está nos faltando a voz do bom senso. Se em algum momento me perguntasse sobre a voz do poder moderador, eu acho que hoje nos falta a voz da chamada ao bom senso, do que país a gente quer. Como é que nós vamos construir o país? Como é que nós vamos superar as dificuldades que nós estamos vivendo, sem alimentando ainda mais o que o Jobim disse que é o fato novo na política brasileira, que é o ódio. O Jobim, em uma entrevista ao Roberto Dávila, na Globo News, disse que o fato novo da política brasileira é o ódio. E eu acho que ele tem toda a razão. E nós estamos alimentando esse animal voraz,
Sim, e não estamos enxergando. E acho que nos falta quem tente mostrar para a sociedade. Aqueles que tentam mostrar para a sociedade são sumariamente desmoralizados por campanhas, por o que for. E aí, que era uma defesa do presidente Temer. Ele tem uma percepção muito clara disso. Tenta mostrar, tenta fazer, mas não consegue ter repercussão. Porque a gente não consegue romper o cerco, a barreira que a opinião pública formou a partir da construção de alguns conceitos pela propaganda, pela mídia, por tudo. Então, eu acho que nós vivemos um momento decisivo para a preservação do país. É uma monumental irresponsabilidade as pessoas acharem que a eleição do presidente vai resolver todos os problemas do Brasil. Que o Brasil precise de um novo, que o Brasil precise de um outsider. O Brasil vive uma monumental crise política. Quem sabe resolver a crise política é político. O Brasil precisa de um político que tenha a capacidade de mostrar o caminho da conciliação, o caminho da composição entre a sociedade e levar adiante. Por enquanto nós estamos com todos os vetores divergindo, a resultante é zero, é igual a zero. Então acho que o Brasil precisa urgentemente entender a sociedade, o momento que a gente está vivendo. Se a gente continuar votando para vingar a eleição passada, nós vamos viver os problemas de quem só quer vingar a eleição passada. Se a gente a cada eleição for vingar o anterior, né, é isso que vai acontecer. Eu acho que uma sociedade não sai de um problema que a gente está vivendo sem uma alta dose de autoindulgência, sem uma elevada dose de autoindulgência. Não é uma autoindulgência de quem joga as coisas para baixo do tapete ou de quem quer dar ignorar crimes mal feitos, o que for. Não é isso não. É a gente olhar para a nossa história com a consciência de que fizemos muito, construímos um período de estabilidade que pode durar, mas pode não durar, se a gente não souber que o que o Brasil precisa agora é olhar para frente. Chega de olhar para trás. Olhando para trás não vamos a lugar nenhum. Eu não acho que as Forças Armadas se reinventaram, até porque o papel delas nunca mudou. O que houve foi uma maturidade de toda uma sociedade. No meio dessa maturidade, no meio dessa sociedade tem Força Armada. Ou seja, as Forças Armadas brasileiras recrutam uma sociedade brasileira. Né? E ela foi transformando e se madurando. Tanto é que eu mostrei o exemplo, 64, 92 ninguém foi perguntar para o general se tira o Collor ou não tira o Collor. Nenhum general levantou a mão e disse, esse negócio de tirar presidente eu sei. Vem cá que é comigo. 2016, nada também. Então tem um processo de maturidade, e aí quando eu falei, quem educou minha geração foi 64. Tem um processo de maturidade que vai tentando mostrar para a sociedade, ou tentando trazer para o papel institucional clássico de uma Força Armada, as Forças Armadas brasileiras, ou seja, profissionalização. Eu acho que isso foi tão bem sucedido que hoje elas têm a aprovação que tem da sociedade. Como eu disse, a minha geração não aprendeu num insight coletivo, um santo daime da vida. Não. Né? Um dia, isso foi um processo de educação, que a minha geração teve e que a minha geração passou. Então eu acho que a busca do papel, ele sempre teve na Constituição. As Constituições brasileiras nunca mudaram a missão das Forças Armadas. Mudaram-se as expressões. Defesa da pátria e segurança interna. Foi mudando a expressão, garantia da lei da ordem, defesa das instituições, garantia das instituições. Mas a gramática e o estilo de cada época, mas elas não mudaram. Foi fácil para as Forças Armadas, eu acho que foi fácil, até porque eu já era oficial, já era maduro, a transição para o regime, do regime gerado por 88, do modelo gerado por 88,
Porque isso já vinha se buscando, ou seja, esse que eu comentei do general Leônidas, isso já vinha se buscando, então transitar de um regime autoritário, um regime de democracia plena, em que as Forças Armadas tinham um papel exclusivamente profissional, não teve, não foi uma coisa traumática. Assim, externamente não foi, internamente foi traumático. Teve traumas internamente. Por quê? Porque tu tinhas o que o Geisel chamava de bolsões sinceros, mais radicais, né? Então, internamente, tu tinha gente que tinha participado de 64 e da defesa dos valores que 64 fazia. Essas pessoas não aceitaram, alguns deles, ao longo do processo, não foram aceitando anistia. Nós ainda estamos no regime de 64, anistia. O fim do AI-5. Né? Para bancar isso, as Forças Armadas fizeram muita depuração interna. Para bancar isso, carreiras foram abreviadas, carreiras foram interrompidas, amizades foram perdidas, para bancar isso. Para que o país, então, nunca se viu externamente uma manifestação contrária das Forças Armadas à anistia. Nunca se viu externamente uma manifestação das Forças Armadas contrária à posse do presidente Tancredo ou Sarney, contrárias à Constituição de 88, a nenhum processo desse. Mas internamente, aqueles mais radicais foram sendo afastados ou colocados em posições menos relevantes. Isso remete a uma outra questão muito importante, voltou, de vez em quando sempre volta à baila isso, que é a discussão da anistia. Quando a gente pega as lideranças militares de 79 para cá, as lideranças militares são todas institucionais, não existem mais aquelas lideranças de antes de 64, a gente pode dar diversos nomes, mas todas institucionais, os ministros, o chefe de Estado-Maior, enfim, os comandantes diversos, eles bancaram internamente com um custo institucional e pessoal muito alto a anistia, para que o país se reconciliasse. E aí eu falei da dose de indulgência. Se a gente for mais para trás na história ainda, quem ensinou a anistia para o Brasil foi Caxias, que pacificou esse país com a anistia na mão. Todas as revoltas internas que ele pacificou. Quando a gente vê a rediscussão da anistia de uma forma irresponsável e caolha, cega, míope do que se faz hoje, será dizer a todos os que foram contrariados ou tiveram suas carreiras abreviadas, os tais bolsões sinceros, mais radicais, lugares, dizer para eles que vocês estavam certos. Quem estava errado eram os ministros militares que se sucederam e foram bobos bancando isso. Porque não era o que se queria. O que se queria era fazer uma anistiazinha aqui agora, para trazer todos os políticos de volta, a política andar, e lá na frente nós voltarmos essa anistia contra vocês. Esse vai ser o argumento. Então, essa evolução, essa caminhada que as Forças Armadas fizeram, e aí eu vou falar do que pode parecer arrogância não, mas pode parecer autoelogio, e se alguém quiser interpretar assim à vontade, meu primeiro contato com as Forças Armadas foi quando eu entrei no Parlamentar, eu tinha 12 anos de idade. Se contar que eu sou filho militar, mas enfim. E eu tenho muito orgulho de dizer, e aí pode ser a vaidade, tá? Que foi uma instituição absolutamente, honestamente engajada institucionalmente no processo de democratização.
E foi isso que eu vi ao longo da minha carreira. Foi isso que eu vi ao longo da minha vida. Entendeu? E, como a gente dizia, queimando o general aqui, queimando o coronel ali, tirando, e vamos embora, vamos tocar, esse é o caminho. Nós vamos voltar. Vamos voltar lá para 79, para o pacto político que permitiu a redemocratização, e vamos dizer, isso não vale mais. Para esse lado aqui não vale mais. Que foi o que fez a Comissão da Verdade, que o Levi me perguntou. Isso é de uma desonestidade com o país monumental. Isso é desonesto com a história, com o país, com a instituição, com o esforço. Como se o que as Forças Armadas tivessem feito na história se reduzisse a isso. Então, eu não vejo essa busca dessa identidade. Eu nunca vivi essa crise de identidade. Quanto à segurança pública, eu acho que a gente, nós colocamos, nós todos, colocamos o problema de uma perspectiva equivocada. Um país saudável, administrativamente saudável, ele tem agências que cumprem todos os seus papéis. Quando o Constituinte dividiu as competências das Forças Armadas, as competências dos órgãos de segurança pública, e mesmo entre eles dividiu competências, né? Polícia Civil tem uma, Polícia Militar tem outra, Polícia Federal tem outra, Rodoviária Federal tem outra. Eu acho que ele quis, eu imagino que ele deve ter... Essa é a estrutura do Estado que nos interessa, em que esses órgãos vão trabalhar complementarmente desta forma, porque esta é a melhor forma de trabalhar, até porque tu cria checks and balances, né, como eu gosto de dizer, em que as instituições se complementam. A partir desse ponto de vista, eu acho que a gente entende a questão, aborda a questão do ponto equivocado. O que fizeram com as nossas polícias que elas não conseguem cumprir a tarefa, a missão delas? O que fizeram com elas que os estados têm que chamar tanto as Forças Armadas? Então, a gente abordar a questão do ponto de vista da participação das Forças Armadas na segurança pública, nós estamos abordando a questão a partir da consequência. Eu acho que a gente tem que buscar a causa para resolver o problema. A causa é o que fizeram com o nosso sistema de segurança pública que ele faliu. Pode ter falido o modelo? Pode. Mas faliu também a gestão. Porque se elas não têm de recurso para nada, estão sucateadas, não conseguem resolver as questões de segurança pública, nem nos deixarem como cidadãos, com pessoas com sensação de segurança, nós falhamos na gestão disso. Os estados falharam. E a solução busca o socorro na União, que tem limitação. As Forças Armadas, eu duvido que a gente encontre 2 ou 3 militares que gostem de segurança pública, mas acabam sendo aspirados para a questão pela falência dos outros órgãos, numa distorção monumental do ponto de vista administrativo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, Força Nacional de Segurança Pública, atuação na Olimpíada, Levi lembra disso. O governo teve que prover uma diária muito boa para eles, para atuarem na segurança pública. Não era o caso das Forças Armadas. Atuação na crise dos caminhoneiros. O governo teve que editar um decreto, acho que foi, para autorizar, decreto ou medida provisória, não me lembro, para autorizar, acho que é decreto, para autorizar um regime de trabalho mais intenso para a Polícia Rodoviária Federal para que pudesse pagar aquele regime mais intenso. O regime das Forças Armadas era muito mais intenso, sem nenhum adicional para aquilo. Eu não acho que as Forças Armadas tenham que ter esse adicional, não estou reclamando do adicional, eu estou dizendo o seguinte: nós deturpamos o papel de muitas das nossas instituições, órgãos de segurança pública, por razões muitas, diversas, enfim, né? Descuido, enfim, sei lá, um diagnóstico complicado. Complicado não, mas é complicado, difícil, não tem tempo, poderia leviando mais adiante nele.
Essa é a questão. Por que elas não cumprem o papel delas? O que houve? O modelo que nós pegamos. Agora, chama as polícias para conversar, elas vão defender muita coisa. Nós hoje temos a polícia militar. Precisam ser militares para ser policiais. Se forem precisam ser. Acho que é uma discussão que a gente tem que ter. Não estou dizendo, não estou tomando uma posição, mas eu estou que a gente tem que ter. Nós precisamos de 2 polícias, cada uma. Não sei, tem a discussão de polícia de ciclo completo, muitas discussões sobre isso. Eu só acho que o papel que as Forças Armadas passaram a desempenhar, ele decorre da incapacidade das polícias de resolver o problema delas. Elas foram levadas a isso. Nós estamos no meio de uma crise monumental. Eu acho que o Brasil vive a coincidência de 4 crises estruturais muito extensas e muito profundas. Política, econômica, segurança pública e moral. A mais séria delas é a crise moral, que é a mãe de todas. Então, talvez a gente nunca tenha vivido na nossa história crises estruturais, porque essas crises econômica, política, moral e segurança pública, elas mexem na estrutura do Estado, na estrutura da sociedade, na vida da gente. É diferente de outras crises, crise de transporte, crise da saúde, são crises setoriais que se resolvem. Eu acho que no meio dessas crises todas, toda crise é inspiradora, toda crise é motivadora, mas é má conselheira. Então, eu acho que a gente precisa discutir um modelo diferente. Eu votei no parlamentarismo em 90 e... Quando é que foi? 93, não foi? Eu votei pelo parlamentarismo. Mas eu acho que neste momento, no momento da tempestade, eu não mexeria. Eu acho que é um momento para a gente discutir, tirar os ensinamentos. Como eu falei, a expressão que eu usei, a crise é inspiradora, a crise é motivadora, mas é má conselheira. As coisas estão as temperaturas estão altas, as coisas ainda estão em ebulição e a gente precisa discutir isso com mais... Agora, eu acho que é uma discussão que o Congresso, que a política deve à sociedade brasileira. Como a gente conserta o nosso modelo e o período de mais estabilidade que nós tivemos foi o parlamentarismo do Império. Com todas as crises que o parlamento, políticas que o Império viveu, e a troca de gabinete, enfim, e as lutas, foi o maior período de estabilidade que nós tivemos. A crise, a crise é uma conselheira, a experiência que nós tivemos posterior de parlamentarismo foi em 62, 61, 62. E a conselheira foi a crise. Foi a crise da renúncia do Jânio. Deu no que deu, não durou. Né? Então eu acho que a gente tem que tirar ensinamento da crise, a crise tem que nos motivar, nos obrigar a discutir um modelo, mas ela é má conselheira, então as coisas não é cautela, não é temor. A gente superar a crise discutindo e encontrar a solução que a gente gostaria que a sociedade tivesse para nós. Eu acho que nosso modelo está esgotado, tanto é que quando chegamos num modelo presidencialista de coalizão, tem diversas qualificações, por exemplo. E daí, o presidente depende do Congresso para tudo, as moedas de troca são as piores possíveis, e a gente vai ter que um dia rediscutir isso. Eu acho que é fundamental. Profissionalização do serviço público. O parlamentarismo exige um serviço público forte, sólido, profissional. Né? Nós não temos ainda. Temos em muito boa medida, mas não temos na medida que deveríamos ter. Vamos ter muita resistência a isso das próprias corporações.
Então acho que a gente tem que discutir fora da crise. Tirar um ensinamento da crise e discutir fora dela.